Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do canal do Grupo Estúdio no YouTube. Boa tarde, APAS Show. A gente está aqui no stand da Estúdio Varejo, do Grupo Estúdio, diretamente da APAS Show, uma das maiores feiras de supermercados, de alimentos e bebidas da América e do mundo. E continuando todo esse projeto que a gente está fazendo aqui durante essa feira e conjunto com o GS Educação, o Grupo Estúdio Educação, que é um projeto que leva conteúdos para a nossa comunidade, a gente vai falar hoje sobre os desafios energéticos, sobre soluções energéticas, então os desafios e oportunidades da abertura do Mercado Livre, principalmente na área do varejo. Então agora a gente vai explorar um pouquinho dessa solução que a gente consegue levar e o que a gente entende no panorama e no mercado hoje de energia, que é uma parte muito importante do varejo, né? Então conseguir estar fazendo economia, conseguir estar fazendo a melhor gestão possível do seu negócio e com isso dos seus insumos, né? Dos seus custos. E isso vai muito de encontro ao que o Grupo Estúdio leva para o mercado, né? Que o Grupo Estúdio hoje, as soluções são focadas em 3 pilares, que é a redução de custo, aumento de performance e compliance. Então, como que nós vamos levar na área de energia esses 3 pilares? Basicamente, a gente vai comentar uma das frentes, que é o Mercado Livre. Então, a gente vai conversar sobre as oportunidades e também sobre o que a gente vê de desafio para a gente conseguir estar reduzindo o custo sem investimento dos varejistas na área energética, tá, pessoal? Eu sou o Ricardo Novosati, eu sou gerente comercial da Estúdio Varejo. A gente está aqui acompanhado da Adriana, que ela é diretora de varejo da Simplifica Energia. A gente também está com o Roberto Carlos aqui na nossa mesa, que ele é sócio franqueado do Estúdio Varejo, e Gerson, que é nosso diretor de novos negócios do Grupo Estúdio, que a gente vai conversar um pouquinho e a gente vai trocar um pouco sobre esse tema, tá? Também, a gente durante a transmissão vai ter um QR Code que vai aparecendo aos poucos aqui no canto superior esquerdo da nossa tela, que é sobre arrecadação para a situação que o Rio Grande do Sul está vivendo, né? O Grupo Estúdio, ele é uma empresa gaúcha, ele nasceu no Rio Grande do Sul, hoje ele é uma empresa que está por todo o Brasil e tem a sua origem no Rio Grande do Sul. Então, frente ao que está acontecendo no nosso estado, frente à tragédia climática que está passando no nosso estado, a gente, enquanto grupo, está buscando impactar positivamente e conseguir reverter toda a situação que a gente está passando da melhor forma possível, da forma mais rápida, e a gente conta com a ajuda da nossa comunidade. Então quem quiser ajudar, quem quiser e puder ajudar, pode ler esse QR Code durante todas as transmissões, durante o nosso podcast e também durante o futuro, quem for ver aí, sintonizar na sequência, vai poder contribuir com o que está acontecendo e conosco, que a gente vai fazer esse direcionamento. Então, pessoal, antes da gente efetivamente começar a falar, eu gostaria que quem está aqui na mesa presente se apresentasse. Então, Adriana, pode falar um pouquinho de ti, por favor. Boa tarde, primeiramente obrigada pela oportunidade de participar aqui da feira, está bem agitada, né? Tem bastante oportunidade de negócio aqui. Sou Adriana Luz, diretora de varejo da Simplifica Energia, que é uma empresa do Grupo Ludifor, voltada para atender esse novo nicho de mercado que começou agora em janeiro de 2024, com abertura para todo o Grupo A. Então, todo consumidor a partir de 7, 8 mil reais de conta de energia que já pode escolher o seu próprio fornecedor. Show. RC, te apresenta para nós, por favor. Boa tarde a todos, eu sou o RC, eu sou aqui de São Paulo, no São Bernardo do Campo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu confesso que eu sou neófito no assunto, né? Para advogado, a gente está sempre procurando soluções financeiras, restituição de tributos, mas eu fiquei extremamente encantado com essa área que é de energia. Eu não conhecia a fundo, conheci através do Estúdio Varejo, né, toda essa parte do Mercado Livre, fui me aprofundar um pouquinho sobre o que a portaria do Ministério da Energia lançou em 2022, e eu vejo que há um espaço absurdo para que se tenha, principalmente aqui na minha região do ABC, que é uma região industrial nesse sentido. Desde já, minha solidariedade a todo o povo gaúcho pelo que está se passando pela situação, né? Espero que vocês tenham aí um breve retorno e melhora para todos da família. E eu estou muito feliz aí com o Grupo Varejo, acho que foi uma excelente escolha e vou aqui aprender um pouco mais aqui com vocês. Muito obrigado. Show, obrigado. Fala, Gerson, te apresenta também. Bom, o pessoal que está de casa, a gente sempre brinca, né, que a nossa live é sempre atemporal, então é bom dia, boa tarde, boa noite, para quem vai assistir depois, posteriormente, esse conteúdo.
Eu sou Gerson Nareto, sou diretor de novos negócios do Grupo Estúdio, tenho 6 anos de casa. Já passei também pelo nosso braço de energia, que é a Studio Energy, como head da marca. Então, a gente acompanha aí, pelo menos nos últimos anos, grandes mudanças no mercado, né? Seja ela desde a própria, entre aspas, né, o nome popular, a taxação da energia solar, e que a gente teve aquele boom de mercado, né, que todo mundo correu para não perder a oportunidade, né, antes que taxassem o sol, como era comumente falado. E também a gente tem a felicidade, né, falando do setor energético brasileiro, de ter a própria abertura do Mercado Livre. Porque antes, né, a Adriana, até mesmo também por participar da própria questão da legislação, né, dentro do Mercado Livre de Energia, antes nós tínhamos um limitador, entre aspas, para grandes consumidores que teriam aí seu custo de 40, seus 50 mil reais por mês para ter acesso ao Mercado Livre, e por conta da portaria que a partir de 2024 deu essa oportunidade, a Adriana, como bem comentou, aí consumidores com 8, 9, 10 mil reais por mês já conseguem acessar, né? E aí a gente tem a questão, né, de daqui a alguns anos, provavelmente nós consumidores finais, comuns, entre aspas, poderemos também acessar o Mercado Livre de Energia, que não tem nada a ver com a empresa, né, com a empresa argentina lá de e-commerce e distribuição, mas sim, né, o livre acesso de poder escolher quem é o seu fornecedor de energia, e não só a distribuição, né, que tem muito, né, Adriana, nesse caso dessa confusão, né, o que isso basicamente é. Mas focado dentro do setor de varejo, né, Ricardo, a gente acabou colocando alguns temas aqui, e eu acho muito importante, Adriana, se você consegue comentar conosco, por que do termo varejista, né? Por que o termo varejista do Mercado Livre? Por que este uso? Tu consegue dar uma explicadinha pra gente por quê? Vamos lá. Hoje a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a CCE, todos os consumidores com demanda mínima de 500 kW aderem à CCE nesse modelo atacado. Então ele se torna um agente autônomo na CCE e ele mesmo, né, tem ali as obrigações e os deveres deles ali nas atribuições que competem à Câmara de Comercialização. O termo varejista ele foi usado justamente porque ele engloba agora todos os pequenas e médias empresas, né, que são a boa parte do segmento varejista, e aí entra numa nomenclatura que eles precisam estar abaixo de uma comercializadora na CCE, então eles não são agentes autônomos na CCE, eles estão abaixo de é como se fosse uma distribuidora, né, mas é a comercializadora, então eles precisam ter uma comercializadora e se conectar abaixo dela para que ela seja responsável pelas obrigações inerentes àquele cliente. Então basicamente foi uma nomenclatura que a CCE utilizou para conseguir organizar todo esse fluxo lá dentro, porque o varejo, a gente está falando de um potencial, né, todo o Grupo A hoje são 200 mil empresas, né, e o varejista, o potencial que agora está entrando ali no mercado, mesmo que tem mini geração distribuída, que também pode, né, participar disso, a gente está falando ali de mais de 100 mil empresas de oportunidade. Então, para dar vazão de uma forma organizada nisso tudo, o modelo do varejista foi criado porque aí centraliza na comercializadora essa responsabilidade, intermediando ali com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Show de bola. E basicamente hoje, né, Adriana, como que a Simplifica atua, né, dentro do Grupo Ludfor? Tem uma característica específica? Qual é o tipo de cliente que vocês acabam atuando no dia a dia? Na Simplifica a gente acaba focando naquele cliente da conta de 7, 8 mil, até uns 30, 40 mil reais ali, que são os clientes, né, que abrangem ali todo o Grupo A, que são essas pequenas e médias empresas. E aí a gente consegue oferecer 2 tipos de produtos, né? Basicamente o produto de preço fixo e um produto de benefício garantido, né? Que aí a gente consegue atender todos os perfis de cliente, aquele que está um pouco mais inseguro, aquele que quer entender um pouco mais, aquele que não tem tempo para gerenciar a conta de energia também, que é facilidade, né? Que é simplicidade. Então ele vai optar por um produto de benefício garantido de, por exemplo, 15%, 20%, e aí ele já trava aquela condição em 3, 4, 5 anos de contrato. E ele acaba se assemelhando desse cliente que tem o benefício fixo ali, né? Ele acaba se assemelhando muito com o modelo de assinatura que a gente vê em GD muito comumente, ou não? Qual que é a diferença principal? Como é que funciona? Quais as principais diferenças entre um e outro pelo próprio varejista, né? O varejista quer diminuir a sua conta de luz. Quais são essas opções que hoje vocês têm veiculado por ali?
Tá, legal. Eu acho que assim, em relação à parte do perfil, né, desse cliente, basicamente vai depender muito de como é a condição que ele está hoje, né? A gente tem muitos casos, por exemplo, de empresas que já têm solar, né? Então ele já tem a solar ali no telhado, ou ele já está em algum consórcio, enfim, porque era a única opção que ele tinha até então. Né? O que a gente tem visto muito agora é que desde janeiro, a gente tem visto muitos casos que a gente consegue integrar as duas soluções. Então, às vezes o pessoal fala, poxa, mas são rivais, são conflitantes? Eu falo, não, são complementares, são soluções energéticas, tudo é gestão de energia. E aí, nesse quesito, você consegue integrar essas soluções em alguns modelos conhecidos como, por exemplo, Grid Zero, que basicamente é uma mudança ali de configuração de equipamento, que você deixa de injetar energia na rede, abate direto do consumo e essa diferença você compensa comprando no Mercado Livre. Ou você também pode se tornar um autoprodutor de energia, ou seja, estar no Mercado Livre com uma energia solar também e podendo inclusive vender a sua sobra de energia, que é algo que hoje no modelo de geração distribuída, que é o mais comum para o grupo B, você não pode. Você acumula o crédito ali por 5 anos, mas você não pode vender isso. Então acabam que entram aí outras alternativas que integram soluções energéticas, né? E aí você vende para quem esse excedente? Para quem você pode vender como... Você pode vender para a própria comercializadora no mercado, né? Ou até para consumidor, mas às vezes por questões tributárias encaixa mais você vender ali na própria comercializadora de energia e ela vai distribuir isso no mercado para outros consumidores ali. Então é como se você estivesse vendendo, né? Comprando atacado, vende no varejo, né? Então você vai comprando um pouquinho de um pouquinho do outro e vai vendendo. E tem um gancho bem interessante no que você comentou, Adriana, que é basicamente o seguinte, né? São clientes que já têm solar e essa é uma grande realidade, principalmente dos supermercadistas brasileiros, né? Onde você tem no supermercado um grande consumo de energia, câmara fria, iluminação e assim por diante, e ele tem uma limitação, por óbvio, de espaço, né? Principalmente telhado, porque é a primeira opção hoje, quando a gente vê na energia solar, para instalação, para economia de custos, né? E até mesmo viabilidade financeira, tu instalar no telhado. Só que em muitos casos, e a gente sabe disso por conta de mercado, esse cliente ele não consegue suprir 100% da sua energia, e ele acaba continuando pagando aquela tarifação normal, né, diretamente do mercado junto à sua principal concessionária, né, que ele está vinculado. A gente tem muitos casos assim, né, são clientes que já estão com a sua energia solar. Qual seria a alternativa e como que a gente trabalha através da Simplifica, do Grupo Ludfor, para que a gente leve ainda mais economia para esse cliente? Porque ele está num estágio, né, a gente tem clientes que a gente mesmo conversava um pouco antes do nosso podcast, que aqui mesmo na própria feira da APAS, tem empresas que não conhecem o Mercado Livre de energia, apesar de ser uma legislação de 2001. 25 anos de mercado. 25 As duas anos. primeiras empresas migraram em 1999. 99, Demorou. então você imagina, são 25 anos que existe uma oportunidade. Entre aspas, talvez seja um tema que nem todos entrem a fundo para entender. Então são empresas que têm aí custo de R$80 mil por mês, que ainda estão no mercado cativo, pagando tarifação, entre aspas, cheia, normal, né, e que poderiam ir para o Mercado Livre ou aderir a uma AGD. Esse é o primeiro caso, aquele que não tem nenhuma alternativa. O segundo caso é aquele que já aproveitou as oportunidades, principalmente taxa de juros nos últimos anos mais baixas, e conseguiu colocar o seu gerador, né, a sua usina de geração, mas mesmo assim ele não supre 100% do negócio. E aquele, né, que diretamente hoje já está vinculado ao Mercado Livre, já está vinculado com seus próprios CNPJs e filiais. Então a gente acaba tendo nessas três nuances. Mas pegando no gancho, né, Adriana, até para te facilitar a conversa, é aquele varejista que já tem a sua usina solar e precisa suprir a sua demanda em 100%, na sua totalidade. Qual que é a alternativa deste cliente para que a gente consiga levar para ele ainda mais redução de custo de energia? Lá no Grupo Ludfor, a gente tem um time de especialistas que fazem o diagnóstico desse cliente, né? Então, basicamente, analisar a conta dele, entender o perfil, né, de consumo e a particularidade que ele tem, né, que cada cliente tem as suas particularidades, e a partir daí a gente consegue sugerir a estratégia mais adequada. Se de repente vai aproveitar de um grid zero, de uma autoprodução, se de repente ele pode alocar essa solar em uma outra unidade do grupo. A gente tem vários casos também
que é uma alternativa você migrar para o Mercado Livre quando você não tem nada e se aproveitar desse benefício, dessa economia, para reverter numa autoprodução futura. Então, acho que acaba que o diagnóstico, acho que é o pontapé inicial ali, para entender melhor a situação e ver o que encaixa, mas existem várias possibilidades. E faz tudo isso através da própria conta de energia, né? O cliente envia a conta de energia para a gente faz essa análise, devolve para ele com a melhor oportunidade e a partir daí a gente começa a viabilização de trabalho. Mas tem um gancho interessante, Adriana, que é justamente que eu vejo que é a questão do timing, né? A gente está conversando agora no momento atual do cenário brasileiro, econômico, etc., de oportunidades, onde o cliente ele primeiro migraria para o mercado livre de energia. Com essa economia gerada, isso seria uma gordura que ele conseguiria depois fazer a aquisição do seu próprio sistema fotovoltaico. Isso que há 2 anos, 3 anos atrás era o contrário. Era muito melhor ele, indiretamente pelas taxas de juros, e até brincava, né? Ficava no 0 a 0 as contas, né? Aquilo que ele economizava versus o financiamento, de ele primeiro adquirir o seu modelo fotovoltaico e depois, como segundo passo, migrar para um modelo de APE, né? De autoprodutor. Então ele acaba se invertendo como o mercado é dinâmico, né? Nesse sentido. O tempo todo, né? Mas é interessante essa sua fala, porque tudo são oportunidades, né? E na verdade, assim, a principal diferença delas é que quando você vai migrar para o Mercado Livre, o investimento é baixíssimo. Se a sua medição já estiver adequada aos padrões mínimos, seu investimento é 0. Então, o payback, o retorno é imediato. Quando numa solar, em muitos casos, estudos que a gente avalia lá dentro, é um mínimo de 5 anos. Em alguns casos precisa de um reforço de telhado, precisa de um investimento maior, enfim. Então tudo isso muitas vezes inviabiliza, né? Então o que a gente faz, é por isso que eu falo que o diagnóstico é essencial, que é uma coisa que o Grupo Estúdio faz muito bem também, né, dentro das empresas, que é fazer esse diagnóstico e mapear oportunidades de várias outras frentes que vocês oferecem. Então acho que tudo começa aí mesmo, no diagnóstico. Show. Eu queria pegar um gancho do que o próprio Gerson falou sobre como se dá hoje o próprio mercado de energia, no sentido de ele ser muito dinâmico e da gente ver muitas flutuações e muitas tendências acontecendo. E eu queria perguntar para a RC como ele vê isso, como as empresas que ele atende enquanto sócio franqueado da Estúdio Varejo, que o foco é o varejo, como que existe esse comportamento de mercado. Porque a gente vê muito, né, quando a gente conversa, inclusive aqui na APAS, a gente vai conversar sobre economia de energia, a maioria das empresas já fez alguma ação, só que elas ainda seguem em desconhecimento sobre quais são essas outras ações que elas podem ter. E cabe sempre a nós, né, enquanto Estúdio Varejo, enquanto Grupo Estúdio, levar essas oportunidades para elas, através de um diagnóstico, através dessa conversa. Então eu queria ouvir um pouquinho de ti, Roberto, como é que hoje o mercado que tu atende vê os custos de energia, ver o próprio mercado de energia, né, que é um mercado por si só. Uhum. Cara, eu vejo assim, as conversas que eu tive, eles estão já ligados nisso, né? Mas falta um pouco de informação e como se diz, alguém que conheça efetivamente para passar. O que eu pude perceber de um dos clientes que eu fui, de um posto de gasolina, por exemplo. Eles tinham lá uma conta entre pista, né, que eles falam, que seria as bombas e tal, a loja de conveniência, o lava rápido e tudo, e uma faixa de uns 17, 18 mil, só que eles estavam no grupo B. Então, a conversa, primeiro, se passou nesse sentido de se criar aí efetivamente lá o transformador. Aí eu queria que a Adriana também passasse um pouquinho dessa informação, que eu queria entender até para o público, ver como é que se faz desse início, se existe esse custo inicial ou não existe, se ele se paga nesse sentido, ou a própria placa solar. Então, assim, na medida que eu fui passando isso para ele, imediatamente os olhos brilharam e falou, pô, mas como é que é isso? Então, eu vejo, Ricardo, que pelo menos aqui no ABC há uma demanda muito grande, os empresários já estão entenderam esse tipo de coisas, mas eu vejo que eles não têm ainda assim, mas eu já tenho, eu posso mudar, eu não posso mudar, hoje eu estou na Enel, eu posso comprar da onde, qual é o prazo de contrato, qual não é o prazo de contrato, como é que é feito isso? Então, vários deles, né, RC, que a gente discute em reuniões, eles já fizeram alguma ação, seja essa migração, seja Exato. Instalar placas, e daí eles nunca entendem que eles podem ter
coisas que conversam entre si, soluções que conversam entre si, como a própria Adriana disse, né, que vão levando essa redução e que vai gerando crédito, que vai aproveitando de lá e que vai gerando um próprio mercado, porque é uma coisa dinâmica entre si, o próprio mercado é algo complexo e eles não conseguem entender como eles conseguem fazer e eles acabam optando por não fazer nada. Né? Então, e isso no varejo é muito comum, né? Porque tu fazer a gestão de um negócio é algo muito complexo, né? E quando a gente fala, né, Grupo Studio, como eu comentei, redução de custo, aumento de performance, compliance, cara, custo de um negócio são muitos custos, né? Por isso que o Grupo Studio tem tantas soluções e uma delas é essa solução energética. Então, eles ouvem uma ou outra solução para redução de custo de energia, eles optam por uma e eles acabam fechando essas portas e muitas vezes eles não entendem que eles podem fazer mais, reduzir ainda mais esse custo, olhar para outras soluções que diminuem ainda mais esse custo. Então, Adriana, se tu puder comentar um pouquinho sobre isso e essas próprias soluções que elas vão se conversando, que o próprio RC disse, essa possibilidade do Grupo B, o panorama de Grupo B também, que tu olha para o futuro de Grupo B, o próprio Gerson já falou um pouquinho que o Mercado Livre a tendência é para todo mundo, né? Mas o que tu vê? Bom, eu acho que uma coisa que o RC falou que é interessante comentar aqui, que eu acho que o maior desafio do setor é a informação. Né? Então, assim, correto. A falta de informação, o que você não conhece, você desconfia, você não contrata. Né? Então, a informação, ela passa segurança. Desculpa te interromper, agora me lembrei de uma história de uma cliente. Era uma indústria no Paraná, eu fazendo uma reunião de apresentação do Mercado Livre. E ela, justamente, a primeira coisa que ela perguntou para mim nessa reunião era: isso é legal? Isso a gente ouve muito. Isso é legal de fazer? E aí a gente pensava assim... E aí o primeiro argumento é justamente botar a legislação, né? A legislação está aqui desde o início dos anos 2000, então está previsto em legislação, é legal. Mas como eu não sabia disso... É que ele não é regulado, mas ele é regulamentado. Exato. Né? Você tem uma agência nacional, então a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica responde para a ANEEL, então assim, tudo passa pela ANEEL. Todas as regras do Mercado Livre passam por lá. Então ele é regulamentado, ele é que o pessoal é justamente a questão da informação, né? A informação acho que é o maior o desafio do setor elétrico hoje, do Mercado Livre. Pegando a questão do Grupo B que você comentou, a gente tem visto vários casos, como você comentou, Grupo B optante. E aí o B optante, ele já tem o transformador. Então é uma mudança bem mais simples, né? Basicamente ele vai pedir uma alteração para a distribuidora, que vai gerar um contrato de fornecimento, que é o CCR, né? Contrato de compra de energia do regulado, que vai determinar ali um prazo de 6 meses, que é o prazo que ele precisa para fazer a migração. Então ele consegue fazer essa manobra rapidamente, sem nenhum custo. Existem alguns casos de Grupo B que de fato ele vai precisar de um investimento numa cabine, e aí entra a questão do diagnóstico para a gente mapear ali os fornecedores, e aí esse custo pode ficar em torno de 80, 100 mil reais, mas que em muitos casos se paga em menos de um ano. É nessa hora que você então vem com a sua consultoria e fala: olha, você tem esse aqui, mas o que você está economizando de energia eu não sei qual é o prazo de contrato, é 60 meses, 4? A gente consegue contratos de no mínimo 3 anos. 3 anos. É isso. E aí você dilui isso, você consegue mostrar então para ele que isso está diluído tudo no negócio. E qual é o payback. Exato. Também, né? E isso é muito importante para eles, porque é essa desinformação que a gente vê muito no dia a dia e cada vez mais, principalmente quando ficou mais popularizado, né, entre aspas aqui, popularizado o Mercado Livre recentemente, né, com essa portaria de janeiro que entrou em vigor esse ano, ficou mais popularizado e veio muita informação. Então a gente ouvia em rádio, a gente via a placa, mas o próprio proprietário, o próprio dono, ele não entendia se era para ele, se ele estava apto, porque ele não sabe muito bem o que é grupo. Às vezes a gente vai falar, tá, mas tá no grupo A, mas o que é isso? Ah, mas grupo, não, o quê? Daí você vai ter que dizer para ele assim: olha, pega a sua conta de energia, olha lá, vai dizer grupo A ou B, e aí você vai olhar. E daí começou essa enxurrada de informação, ele não sabia se era para ele, porque ele não sabe muito bem sobre as informações, e ele também não entendia então o que era. É uma redução do custo sem investimento. Mas é bom demais para ser verdade, a gente ouviu muito isso. Então cada vez mais o principal desafio é realmente levar essa informação, porque é um benefício que realmente é bom demais para ser verdade, mas que ele existe e ele está aí para o próprio varejo
tá podendo ter esse benefício para si, né? Então, e tem um gancho interessante do que o RC comenta, que é a gente tem muitas vezes que avaliar o que é fruta baixa ou não, né? Como a Adriana disse assim, tem uma situação onde é que o cliente é bioptante, então ele já tem o seu transformador, já tem uma cabine de medição que vai facilitar o processo, né? De repente, quem está dentro da sua empresa, está em casa ou vai voltar depois da feira, a primeira coisa que chegar no dia a dia na fábrica ou no seu supermercado é onde está meu transformador, né? Porque a gente brinca, né? Os meninos da Lud foram lá, principalmente o Moroni, uma vez a gente brincava e ele dizia, né, que o pessoal é caça-telhado, né? Até caça-telhado no Google Maps, assim, para olhar onde é que está a cabine de medição, para ver se existe ou não, para ver se tem oportunidade. Aí a Adriana brincou agora, a gente está achando empresa que nem no Google está atualizado ainda, que tem. Então são aqueles detalhezinhos pequenos, que nem o Ricardo comentou, que a hora que eu vou olhar a minha fatura de energia, e aí quem está incomodado, principalmente com aquele custo alto de energia, pega essa última fatura, olhe lá, verifique se você é grupo A, grupo B. Se você é grupo A, você tem uma oportunidade. Com um ticket aí, que nem a Adriana comentou, a partir de 8, 9, 10 mil reais, já começa a fazer sentido você fazer essa migração, já começa a fazer sentido você fazer essa aquisição do Mercado Livre, principalmente por essa possibilidade de abertura. E fala com a gente, né? Nos mande essa fatura de energia para a gente fazer esse diagnóstico. Né? Sabe uma coisa interessante, só para concluir a que você tinha comentado, a questão do solar com o Mercado Livre. O que é interessante? O solar, ele é tangível. O solar, você passa, você vê a placa, você vê o telhado, e aí então parece que é algo mais verdadeiro, mais real. Verdade. E o Mercado Livre é uma questão, é um mundo virtual, é abstrato, é contratual. Então, e aí o solar, e aí por isso que muitas vezes a gente liga para cliente, você está no Mercado Livre? Ele fala, já tenho solar. Exato. Então eu acho que esse é o desafio, né? Porque o que você consegue enxergar, ver, você mensura, é mais fácil, né? Adriana, e para quem está que nem o neófito no assunto, e quem tem nos ouvindo, você tem quantas distribuidoras aí que está nesse negócio? Porque, por exemplo, eu vejo em Santos é CPFL, aqui em São Paulo é Enel, Pernambuco é outra. Como é que é esse desenrolar dessa coisa, para o cara também entender, para o empresário entender de onde está vindo essa bolsa e como é que como é que funciona? Eu acho que a pergunta da RC a gente pode dar um zoom out ainda maior, né? Como é que funciona o mercado de energia? Né? E daí a gente fala um pouquinho sobre isso, porque é importante, como a gente está falando, em levar a informação, como é que vai funcionar essa solução que é intangível, mas que é o mercado de energia. Tentar sair um pouquinho do abstrato, sim. Né? Uhum. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte, explicar o fluxo físico, o caminho físico da energia no Brasil, porque a lógica ela é a mesma para o cativo ou para o livre. Então, basicamente, toda a energia no país, ela começa na fonte de geração. Independentemente se é uma solar, uma eólica, uma solar, não importa. Essa energia ela vai para as redes de transmissão, que são aqueles grandes linhões que a gente está acostumado a ver nas rodovias, e vai para as redes de distribuição, que são os postes. Então, esse é o fluxo físico da energia no Brasil para todo mundo. Então, essa entrega física, ela não muda. Ela continua sendo uma atribuição única e exclusiva das distribuidoras local. Que, no caso, em São Paulo, é em São Paulo, em algumas outras regiões, CPFL, EDP, no Rio Grande do Sul tem RGE, enfim, outras distribuidoras. E aí, o que acontece? Na distribuição, parte da atribuição da distribuidora que o governo determina na concessão, ela entregar a energia elétrica. Então, ela entrega o uso da rede, do poste, do fio ali, como se fosse o frete que ela está, porque você está usando o fio dela para transportar a energia que chega até a sua empresa, mas a energia elétrica que de fato ela te entrega é o governo que contrata em leilões que ele mesmo promove, convidando os geradores a vender energia. Então o governo compra grandes lotes desses contratos com os geradores e repassa para as distribuidoras. Fala, Enel, CPFL, EDP, RG, você vai passar esse preço na tarifa do consumidor. Então a energia em si, a distribuidora não tem nenhum ganho em cima dela, ela só faz um repasse disso por uma determinação do governo. Então, quando o cliente ele é grupo A, ele tem 2 contratos com a distribuidora, que é o CCR, contrato de compra de energia no regulado, e o CUG, que é o contrato de uso da demanda. O da demanda continua. O do CCR é o que ele pode romper com a distribuidora e negociar livremente no Mercado Livre. Então, ele continua, inclusive, tendo uma conta com a distribuidora pelo uso da infraestrutura, da rede. Mas a energia ele negocia livremente. Então, isso que muda. Ele pode ter noção, então, desculpa. Não, ele pode ter noção, então, de quanto ele vai pagar por esse
no contrato dele ele já tem uma ideia do Pela quanto é isso. energia. Isso, e esse é um dos os maiores benefícios do Mercado Livre, que é a previsibilidade. E aí imagina que para pequenas e médias empresas hoje, a custo de energia elétrica representa 20% dos custos operacionais. Então está entre as 5 maiores contas desse nicho. Então você imagina você chegar para esse consumidor, para esse varejo, empresário e falar, olha, você vai conseguir economizar 15, 20, 25% na sua conta. É uma vantagem competitiva. E é uma questão muito também de não ter surpresas, né? Porque a hora que a gente tem a previsibilidade financeira de custo de energia, a gente acaba não se preocupando mais com a bandeira tarifária do acionamento por conta. E o índice qual que é? EGP, qual que é o índice? O indexador nos contratos de energia são IPCA. Então é menor ainda. É que dentro da cesta da distribuidora tem várias coisas que compõem o reajuste tarifário, né? E aí por isso que torna ela imprevisível e mais cara. E a gente acaba tendo aqueles gatilhos, né, como você falou, dentro dessa cesta, e que muitas vezes a gente se deparou aí 2, 3 anos atrás com um reajuste de 20%, 30% da concessionária se pegando, né? Banda vermelha lá, vermelha, amarela, preta, amarela. E o aumento desse ano também, se já não saiu, vai sair, não vai ser pouco. Então quem está nos ouvindo aí, o cara vai falar, pô, pera lá. A gente tem muito mais. Isso é interessante também até de explicar como funciona o Mercado Livre, né, Adriana? Que o Mercado Livre, basicamente, né, ele tem uma questão de preço, variação de anos de compra dessa energia, e ele é volátil. Né? Então depende muito do mercado. Por isso que o timing ele é importante. Muitas vezes a gente está num bom momento, num cenário energético brasileiro, onde o custo da energia é mais barato e vale mais a pena você contratar agora, né? E que depois pode ser que daqui a 3, 4, 5 meses o custo dessa energia vá aumentando, e aí não é que ele não fique inviável, mas ele não fica daqui a pouco tão atrativo. A gente tem casos onde clientes faziam um diagnóstico, tinha, sei lá, 30% de economia. E aí aumenta o preço da energia, aquele 30% vira 22, 21, não fica inviável, mas tu perde um pouquinho, aqueles 9, 10% ele dói, né, André? Então, se eu apresentar uma proposta para o meu cliente hoje, e se ele, por algum motivo, demorar 90 dias para falar, vamos conversar, ele pode ter pode ter perdido ou ganhado. Pode ser isso. Falando da bolsa, então. E eu acho que isso é interessante, Adriano. O que baliza geralmente os preços da energia no Brasil? Bom, interessante essa sua pergunta, porque tem muita dúvida sobre isso. E aí a gente gosta muito de fazer analogia com o mercado financeiro, porque o mercado de energia, ele é uma bolsa de energia, né? Então, o trading de energia é essa dinâmica que faz essa composição do preço. E existe uma série de variáveis dentro disso. Então, vai depender muito, por exemplo, como está a chuva, nível dos reservatórios. Por quê? A nossa matriz elétrica hoje ela é predominantemente hidrelétrica, então ela é dependente de chuva. Então, quando você tem períodos mais chuvosos, úmido, e aí você tem uma tendência de preços mais baixos. Quando você tem menos chuva, dependência maior de fontes térmicas, outras fontes mais caras, a energia fica mais cara. Então, por isso a gestão ela é muito importante, porque o gestor, a corretora, né, o Grupo Lutfor, junto com o pessoal do estúdio, avalia justamente isso para o cliente, o melhor momento dele contratar. E aí ele vai fazer aquela contratação, já vai ter aquela previsibilidade ali estimada com a contratação efetivada. Então é como se no mercado financeiro, trazendo para esse termo, né, o head da operação, ele trava o risco. E aí ele vai ter esse monitoramento para que numa próxima contratação, cerca de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos antes de vencer o contrato, a gente já está olhando uma contratação futura, de forma que ele vai estar sempre competitivo no mercado. Eu estou no setor há 18 anos. As poucas vezes que eu vi alguma empresa deixar de ter economia no Mercado Livre foi muito mais por uma estratégia dela de vou esperar porque eu acho que vai cair. E aí, não, eu vou assumir esse risco porque a minha matriz que fica lá na França não quer que eu compre agora. São variáveis que fogem totalmente da nossa alçada. Isso, aí, de fato, não tem como, né? E por isso, né, Adriana, que indiretamente os contratos de Mercado Livre, geralmente da compra de energia, eles variam de 3 a 5 anos, né? Justamente porque a própria variação do IPCA, ela vai corrigindo aquele preço do megawatt em cima disso, e pode ser que no 4º ano vale mais a pena tu ter essa mudança. Então não são contratos entre aspas longos,
né, mas não são tão longos aí de 10, 12 anos, a ponto de, justamente para que tu tenha o melhor aproveitamento do valor da energia no dia, né, ou no período que você está contratando, né. Exato. E uma questão principalmente do varejista, né, da abertura de mercado, ele tem a mesma forma, né, principalmente de ter aquele medo de gastar mais daquilo que ele contratou, daquilo que ele comprou, daquela energia. Como é que funciona esse gatilho e essa trava, Adriano? Que muitas vezes a gente está hoje, pensa que eu sou uma indústria, eu tenho uma matriz operacional, entrei para o mercado livre de energia e daqui a 6 meses fechei um contrato com um grande fornecedor que duplicou, triplicou a minha produção. E agora, o que eu faço, né? Como que isso comumente é feito dentro do mercado para que o cliente esteja protegido, entre aspas, ou tenha uma boa oportunidade através desse aumento de fluxo de trabalho, né, e de consumo de energia? Na Simplifica Energia, nós temos produtos de 100% de flexibilidade, justamente porque a gente entende que é uma dor, né, do varejo e que você tem que, de fato, trazer simplicidade para ele se sentir confortável de sair de um ambiente em que ele já conhece e ele só recebe a conta para ele vir para um ambiente novo. Então, a gente deixa nas condições contratuais do nosso produto na Simplifica 100% de flexibilidade, para cima ou para baixo. Então, aí ele tira dele essa insegurança do, poxa, mas amanhã eu posso ter férias coletivas, eu posso ter uma parada programada e não ter essa certeza de volume. Então, não tem esse problema. O varejo hoje ele está bem adequado justamente para minimizar essas incertezas do cliente. Então, você tem produtos, por exemplo, na Simplifica, não tem carta-fiança, seguro-garantia, não tem flexibilidade contratual. Então, tudo isso já traz uma segurança para que o cliente possa contratar o produto. Mas daí na questão de valores, ele está travado ali dentro do contrato com base no preço médio do mega ali que a gente acabou contratando. Exatamente, a gente já amarra aquela contratação futura, né? E aí ele já fica 3, 5 anos garantido com aquela condição e aí entra a previsibilidade, economia e também a questão sustentabilidade, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, ainda mais agora com essa situação climática que a gente está vivendo no nosso país, infelizmente lá no Rio Grande do Sul, essa catástrofe, isso tudo é muito reflexo de uma condição climática que o mundo vem enfrentando. E a energia no Mercado Livre, ela é energia de fonte renovável na grande maioria. Inclusive hoje, quase 60% de toda a energia renovável gerada no país veio do Mercado Livre. Então o Mercado Livre ele impulsiona a construção de uma matriz limpa. Então quando a empresa migra para o Mercado Livre, ela também contribui com o meio ambiente. E então hoje, isso é valor, né? E na questão, por exemplo, a gente tem o cliente, ele acaba dentro do varejista também tendo um desconto na demanda contratada por conta de ser uma fonte incentivada de energia renovável? Exato. A energia de fonte renovável hoje no país, ela tem subsídios justamente para incentivar a construção de uma matriz renovável, limpa e diversificada, porque no passado a gente já enfrentamos racionamento e justamente foi porque não tinha uma diversidade de matriz energética como a gente tem hoje, por exemplo, a solar representa 17, 18% da matriz. Então, a gente tem essa composição e traz essa segurança. Adriana, deixa eu fazer outra pergunta para você. E nós estamos falando em qual quantidade de mercado? Nós estamos falando, você tem mais ou menos uma ideia que você pode passar? Todo o Grupo A hoje no Brasil são 200 mil empresas. 200 mil unidades consumidoras hoje pertencem ao Grupo A, sendo que 44 mil delas já estão no Mercado Livre. A gente vem passando por, só para vocês terem uma ideia, quase 6 mil empresas migraram só no primeiro trimestre desse ano. É um recorde. Então, o número de empresas que migraram para o Mercado Livre em 2022 é o mesmo número que migrou em 3 meses em 2024. Então, esse é todo o potencial. Só que desses 200 mil, tira então os 45 mil que está no Mercado Livre, o que sobra é todo o potencial que a gente tem para explorar, que é mais ou menos umas 160 mil. Só que dessas 160 mil, umas 80, 90 tem micro, mini geração distribuída, ou seja, tem algum tipo de energia solar. Mas não é descartado, porque, como eu falei, são fontes complementares e a gente pode estudar a composição delas junto, agregando uma solução energética, que é o vou além do economizar. Então, a gente consegue oferecer solar e Mercado Livre junto também. Então, em resumo, a gente tem mais de 100 mil empresas hoje que podem migrar para o Mercado Livre. E daí, eu queria, Adriana, se tu pudesse também já trazer, e a gente já direcionar para o nosso pequeno encerramento, mas é olhar para o futuro, assim. Qual é o futuro principalmente do varejo na área energética? Assim, o que tu prevê, o que tu consegue olhar e ver de futuro energético, assim, do panorama do mercado energético?
O potencial é ainda maior, porque a gente está falando de 70 milhões de consumidores com a abertura do mercado em 2030 com o grupo B. Então, é uma tendência, não tem volta, né? Isso está cada vez mais avançando, né? O próprio governo, né? E todas as associações que representam comercializadoras, consumidores, geradores estão defendendo essa bandeira. Então, o futuro é a liberdade de energia, como já em vários outros países. Então, a gente já tem mercado aberto no Japão, na Coreia do Sul, Alemanha, França, já dominam ali o mercado 100% aberto, e você tem o Brasil hoje ocupando a 41ª posição nesse ranking internacional de liberdade de escolha. Então, em resumo, o futuro é todo mundo escolher o seu fornecedor de energia, inclusive nós, na nossa casa, como foi com a telefonia na década de 90. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque aí fica mais fácil do pessoal tangibilizar. Então, a gente está vivendo exatamente o mesmo modelo que a telefonia viveu na década de 90, quando havia um monopólio e abriu para livre concorrência. É exatamente esse modelo que a gente está vivendo agora. Em breve eu vou poder escolher qual energia tu vai ter na igual tua você casa. escolhe o seu fornecedor de internet e o seu telefone, você vai escolher o seu fornecedor de energia. Meu Deus. Isso é ótimo. Maravilhoso. Vantagem competitiva, liberdade, oferta e demanda, melhora para todo mundo. E o próprio mercado vai se regulando e a gente vai conseguindo cada vez mais economia. E nós, enquanto empresas que facilitam e que direcionam as melhores escolhas para quem é nossos clientes. Então, o nosso papel também ele se torna cada vez mais importante nesse contexto, porque a gente vai conseguir e consegue, com nossas soluções, direcionar para onde está esse menor custo, qual é a melhor escolha, como fazer os melhores direcionamentos. E a vantagem, desculpa, não, a questão principal é que cada vez tu vai ter mais agentes, né? Mais comercializadores, mais distribuidoras, entre aspas, né? Em cima disso, né? A pergunta do RC, né? Que tamanho que é esse mercado de distribuidoras? Se não me engano, comercializadoras já estão com 600 comercializadoras, 600... só que com varejistas são cerca de 120. E eu acho que, se não me engano, distribuidoras no Brasil de energia deve ter umas 170, eu acho, 150, contando com as permissionárias. Se eu não me engano, era alguma coisa nesse sentido. Então, cada vez mais aumentando o mercado, ele melhora a competitividade, ele melhora o benefício para o cliente no final. Pegando o gancho da telefonia, a gente tem isso com a internet hoje, né? Quantas vezes a gente acaba vendo provedores de internet local, muitas vezes atendendo um bairro de uma grande cidade, atendendo ali seus 5 ou 10 mil consumidores, que antes somente uma grande empresa, né, as Big Five do Brasil, atendiam, ou muitas vezes até nem chegava. Quem muito não se bateu antigamente dizendo que não tinha um ponto, não tinha uma linha na minha rua para a gente conseguir. Hoje você não tem mais isso, hoje você liga para um provedor regional, até mesmo do bairro, e esse provedor ele vai te atender tão bem quanto uma grande empresa. Então, a visão do futuro, aproveitando o gancho do Ricardo, eu vejo muito isso, né? A oportunidade de eu, como cliente, ser bem atendido por um consumidor, por um gerador menor, por um prestador de serviço, entre aspas, menor, justamente porque eu tenho essa liberdade. Tem essa liberdade de escolha, ele tem uma liberdade de atender de uma forma diferente. A gente falava um pouco, né, antes, né, Adriana, sobre a questão do atendimento no Mercado Livre, né, como que é. O cliente ele vai ter uma dúvida de tributação, ele vai ter uma dúvida de como que ele vai contabilizar aquela despesa de energia, né, ele vai fazer uma pergunta. Então, muitas vezes, na própria escolha de quem que é a sua comercializadora, a sua gestora de energia, isso se leva em consideração. Quando a gente fala de Mercado Livre, o varejista ele não tem tanto aquela questão do custo, né, de gestão. Muitas vezes, falando no caso da Simplifica, a gente não tem esse porém, né? A gente tem uma questão de preço de energia ou um desconto garantido. Mas tem muitos casos que a gente tem o preço de gestão mensal. Então, muitas vezes, por que faz sentido eu pagar um valor fixo por mês para vocês? Tem toda uma questão de relatório, de acompanhamento, de análise do teu consumo de energia para verificar a tua sazonalidade, para justamente estar em cima daqueles gatilhos, né, de potenciais economias com compras futuras, né? Muitas vezes aquela demanda excedente, né, aquela energia excedente para você poder vender. Então tudo isso diferencia de um bom parceiro operacional do lado, né, Adriana, que justamente a gente pega, vamos comparar banana com maçã. Não, existe diferença no mercado, até mesmo no próprio mercado de energia. E esse atendimento ele é
extremamente importante, justamente para pegar na RC um gancho seu, que é a questão da informação, né? Porque o mercado livre de energia ele não é tangível, tu não vê o painel solar. Então a informação, quanto mais informação chegar em ti, quanto melhor indiretamente for o teu relatório da tua gestora, mais por dentro tu está do teu consumo de energia, e aí sim, indiretamente tu consegue facilitar aquela visualização da tua economia no dia a dia, né? Que não é simplesmente tu investir num ativo imobilizado que vai ficar lá correndo risco de intempérie do tempo ali justamente para quebrar, etc, vento e assim por diante. A gente sabe que é bem resistente, mas tá ali, e aí a gente consegue justamente com uma boa gestora, né, do lado, para dar esse suporte para o cliente na ponta, porque isso como diz no sul, né, diferencia os homens dos guri. Mas daí, eu acho que para finalizar, eu acho que o último tópico que a gente podia conversar antes das nossas considerações finais pode ser o risco. Porque chega para nós, assim, depois daquela, é bom demais para ser verdade, chega, tá, mas vai ter risco, vai cair mais luz, não vai ser bom o suficiente, vai faltar luz a qualquer momento, como assim? E daí a gente sempre tem que explicar que não é bem assim, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês aqui sobre qual é o risco dessa migração para o varejista. Ele vai estar correndo mais risco? O maior mito que tem eu vou sair da distribuidora, ela vai me retalhar e eu vou ficar sem energia. Eu já ouvi isso. É o que mais pergunta. E isso é um mito, justamente pela explicação que eu dei. A entrega física da energia no país, ela é pela distribuidora. Você continua pagando para ela uma parte da conta. Então, isso não muda absolutamente nada. O que muda é o mundo contratual e que uma parte do contrato com a distribuidora você vai romper e a outra você vai negociar, vai manter com a distribuidora e a outra você vai negociar no mercado. O maior risco é o preço. É você não comprar no momento certo, é você esperar, porque eu acredito que lá na frente vai cair. Então, o maior risco é a questão de preço. E por isso que é importante você escolher bem a gestora que vai estar do seu lado, porque ela vai te transferir toda essa inteligência de te alertar dos momentos certos de fazer cada contratação de energia. Então, você consegue mitigar esse risco a partir do momento que você pesquisa quem é aquela empresa. Então, assim, algumas dicas que eu sempre dou para o pessoal para comparar banana com banana, né? Olhar quem é a empresa que está te ofertando. Então, por exemplo, a Simplifica, ela está por trás do Grupo Luidefor. 28 anos de história, 28 anos de mercado, de credibilidade. Segunda maior carteira de gestão do Brasil, mais de 4 mil clientes atendidos em todo o país. Então, assim, acho esse cuidado de olhar quem é a empresa. Quem são os colaboradores que estão na empresa? Tem experiência de mercado? Quem é a carteira de cliente que eles têm? E pegar referências. Poxa, eu quero uma referência de um cliente que vocês atendem na minha região ou no meu segmento. E aí você pega a melhor referência que tem, que é o boca a boca. Então, eu acho que existem formas de você mitigar esse risco, mas risco tudo tem, sempre tem, né? Então, mas tem como mitigar. Boa. Acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para hoje, né? E é muito importante várias das falas que a gente trouxe aqui, exatamente porque quando a gente fala de desafios e oportunidades, o principal desafio que a gente viu e conversou foi a informação. E o que a gente mais fez aqui foi levar a informação, explicar qual é esse panorama energético para o varejista, para essas mais de 100 mil empresas que ainda têm oportunidade e dessas mais de 70 milhões que ainda vão ter. Então, quais são essas oportunidades, como a gente olha para esse desafio que é a informação e como o Grupo Estúdio, como o Grupo Luidefor se posicionam dentro desse desafio e já levando quais são essas oportunidades e lembrando que não é uma oportunidade só, é a gente conseguir navegar bem o mercado de energia através dessa própria expertise que a própria Adriana acabou de trazer. Então, acho que era mais ou menos isso que a gente tinha agora para essa sessão. Queria ouvir de vocês, aqui meus colegas de mesa, quais são as considerações finais. Adriana? Bom, agradecer a oportunidade e realmente falar para o pessoal, busquem se informar, é uma oportunidade bem relevante para o negócio, vai tornar o seu negócio competitivo, vai contribuir para o meio ambiente. E, então, olhar o Mercado Livre com carinho ali, porque de fato ele vai fazer a diferença na competitividade do seu negócio e contar com toda a expertise do Grupo Luidefor, Simplifica Energia, em parceria ali com o Grupo Estúdio, para trazer as melhores soluções energéticas para os seus clientes. Obrigada. RC. Legal. Bom, eu só tenho a agradecer o Ricardo por ter dado essa oportunidade para mim. Aprendi muito aqui.
A primeira vez que eu tive a oportunidade de estudar, já tinha lido, mas o que eu conheci foi através do Grupo Estúdio, através do nosso amigo Diogo Saliba, um abraço para ele aí, enfim. E eu estou vendo que é um mercado absurdo. E levei um susto, porque a Adriana falou que está 18 anos no mercado. Começou com... Como é que é isso? Você começou com 13, essa menina? Deixa essa parte pra lá. Pra que comentar isso? Começou com 13 anos, não é possível. Gente, muito obrigado. Eu agradeço Obrigada, muito. prazer. Gerson. Eu acho que complementando, né, tanto que o RC quanto que a Adriana falou, acho que a gente tem que aproveitar por óbvio, falando do lado do Grupo Estúdio, né, a gente está sempre aqui para ajudar os nossos clientes a reduzir custo, aumentar a performance e trazer compliance. É muito como a Adriana comentaste antes, é através do diagnóstico. Então quem está nos assistindo, quem tem possibilidade de migração, quem conhece, né, quem for do ABC e quiser fazer contato com o RC aqui para a gente levar isso até a equipe operacional da Ludfor e da Simplifica, que nos auxiliam aqui na parte operacional do Mercado Livre de Energia, para que a gente consiga levar para o cliente na ponta, né, a melhor solução possível, de uma forma técnica, de uma forma consultiva e indiretamente, sem o nosso objetivo é justamente ajudar o cliente, né? Então não tem nenhuma uma ideia no meio ali de direcionar para uma solução específica, e sim realmente aquilo que a gente entende. Então até mesmo as próprias comercializadoras, né, quem conhece o Grupo Ludfor lá no Sul sabe que o Grupo Ludfor tem a sua energia própria, mas mesmo assim, se em outras comercializadoras o preço estiver melhor, o cliente ele é direcionado para um preço melhor. Então sem justamente ter é tudo muito mais transparente, né? Então acho que é muito mais o meu recado aqui, é para a gente cada vez mais, os nossos clientes, os nossos franqueados, nossa rede comercial, trazer essas oportunidades, porque como a Adriana comentou aí, é um mercado aí de 150 mil unidades consumidoras. Então com certeza tem muita gente que não aproveitou a oportunidade ainda e que o tempo está passando. A cada mês que passa, você pensa aí que são 20% que você poderia deixar de gastar a menos, que no seu bolso está saindo, está colocando, entre aspas, no lixo, que você poderia estar investindo isso num ativo mobilizado, que poderia ser a GD, poderia ir para o varejista aí numa câmara fria nova, numa expansão do seu supermercado, juntar aí desse contrato de 3 a 5 anos, daqui a pouco abrir uma nova filial, aumentar o seu estoque. Então tem várias sinergias e possibilidades com aquela economia. Então seja rápido, faça. Show, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui nessa mesa, para a gente ter compartilhado tanto. Eu queria complementar, inclusive, uma coisa que não só busque fazer, mas busque a própria informação, né? Porque a gente falou vários termos que, eventualmente, para nós, que já estamos nesse dia a dia, possa fazer sentido e foi completamente certo, mas talvez não tenha feito sentido ou quem está nos ouvindo não entendeu muito bem. Só buscar essa informação, né? A gente identifica cada vez mais que o principal desafio. Esse é o principal desafio. Então, o principal incentivo é buscar essa informação, aqui com a Estúdio Varejo, com o Grupo Estúdio, com o Grupo Ludfor, com a Simplifica Energia, é ir atrás disso, porque é uma oportunidade que existe. E eventualmente, sou do grupo B, vai ter oportunidade, vamos pensar como é que pode ser, ir se informar para que a gente possa levar essas soluções, porque como a gente já falou, a gente busca aqui reduzir custo, aumentar performance e gerar compliance. E a gente entende que o empresário do varejo tem que gerir muito custo e tem que gerir muita coisa. E a gente está aqui exatamente enquanto Estúdio Varejo facilitando essa gestão para conseguir direcionar para ele qual é a melhor solução que ele possa ter. E cada vez mais a gente vê a solução energética, como a própria Adri disse, é uma das principais vazão financeira, um dos principais custos financeiros que esse empresário tem. Então a gente aqui tem esse viés e esse aspecto consultivo de trazer essas possibilidades de redução de custo. Então a gente está aqui exatamente para levar essas informações que vão dentro da parte energética e dentro de todos os outros pilares que a gente leva para os nossos clientes. Então, basicamente era assim que eu queria finalizar. Queria agradecer Gerson, RC, Adriana por compartilharem essa mesa conosco, e queria lembrar que a nossa campanha de arrecadação para o Rio Grande do Sul segue ativa. O QR Code vai seguir nas próximas transmissões, ele vai seguir, ele já está aqui na tela, então ele está aqui no nosso stand na própria APAS. Então
quem puder e quiser colaborar, a gente agradece. Vai mais bastante tempo aí de reconstrução do estado e a gente conta com ajuda, qualquer ajuda possível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais um podcast. Seguimos. Obrigada. Um abraço. Ricardo, até Um mais. abraço.